O fim da nossa vida é nós e Deus. O que demarca a nossa história é nós e Deus. Aí para de inventar desculpa de igreja, de marido, de mulher, de filho, que é impedimento na tua vida. Para de inventar desculpa para não ter uma vida de comunhão com Deus. O fim da vida as pessoas existem na tua vida como auxílio físico, emocional e espiritual. Não existe desculpa diante do trono. Todo aquele que foge da presença de Deus hoje, num dia vai encontrar com a presença dele. A Bíblia diz que o céu e a terra fugirá, mas aqueles que é para estar lá vai ter que estar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então, irmão, não tem desculpa para nós não termos uma comunhão com Deus. Não tem desculpa. Não tem. Senhor, mas é porque eu não. Senhor, mas é porque eu era muito ocupado para orar. Não. Senhor, é porque a vida só sabe como é que era a correria. Não sei, não. Senhor, você lembra que ninguém me ajudava? Não. Lembro disso, não. Eu lembro que você correu atrás das suas coisas. Eu lembro que você ia na igreja só para barganhar comigo. Eu lembro que você só orava quando as coisas estavam feias. Eu lembro que você me tratava como um médico que só ia atrás de mim quando estava doente. Você me tratava como um bancário, só ia atrás de mim quando as portas estavam fechadas. Eu vi. Não tem desculpa. Não tem desculpa. É por isso que Deus disse, que a Bíblia diz que Deus está em todo lugar. Em todo lugar. Para não ter desculpa de eu falar naquele dia, Senhor, eu não tive tempo de me ajoelhar, de falar contigo. Ontem eu estava pregando lá na igreja, lá na outra igreja, lá em cima. E eu estava falando sobre os 3 tipos de pregação que nós não queremos ouvir. E um dos tipos de pregação que nós não queremos ouvir é sobre o juízo. Nós queremos ouvir que vai ficar tudo bem na terra. Nós queremos ouvir que o nosso celeiro vai estar cheio. Aí Lucas vai dizer daquele homem que o celeiro dele estava cheio. E ele disse, folga, bebe minha alma. Ele estava pregando para a alma dele. Minha alma, tudo era dele. Meu celeiro, minha alma, come, bebe, folga. Porque tu tens para muitos dias. Ele pregando para a sua alma. E ele dizendo, meu celeiro, minha alma, meu dinheiro, meu não sei o quê, meu não sei o quê. E Deus disse assim, louco, hoje pedirão a sua alma. E o que você tem, para quem será? A presença de Deus está em que posição na tua vida? A presença de Deus, ela está em que posição na tua vida? A presença de Deus, ela faz parte da tua vida em que sentido? O que a presença de Deus está fazendo sobre ti? Você valoriza a presença de Deus? Você valoriza Deus? Você busca Deus? O que adianta os seus celeiros se encher se a sua alma está vazia? O que adianta os celeiros estar abarrotados de utensílios, de coisas, e a sua alma está vazia da presença dele? O que adianta as coisas da terra estar tudo dando certo se a tua alma está definhando no seu corpo?
se a tua alma tem sede de algo, se a tua alma está precisando de algo, e às vezes você não sabe nem o que está gerando esse vazio na alma, você não sabe nem o que está gerando, por que está dessa forma, e eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas Deus sabe por que eu estou falando isso. São vazios, pessoas vazias, celeiros cheios, almas vazias. Celeiros cheios, almas vazias. Quantos estão vivendo nisso? Porque desprezam a presença de Deus. Porque despreza as coisas de Deus. Porque despreza a voz de Deus. A palavra de Deus. Eu estava falando sobre o juízo final. É uma pregação que ninguém quer ouvir. É uma pregação que ninguém gosta. Mas é a pregação necessária. E eu falava assim, é melhor você ouvir hoje sobre o juízo do que você passar por ele. O que é pior? É você ouvir falar do inferno ou você morar nele pela eternidade? Pare de buscar coisas. Busque Deus. A sua alma vai te agradecer. A tua alma vai se alegrar. A depressão vai embora. A opressão vai embora, a ansiedade vai embora na presença do Senhor. Eu enviarei o meu anjo, ó Senhor. Eu sei que ter anjo na viagem é bom, não vou desprezar porque foi o Senhor que fez, mas se a tua presença não for, não me faça subir daqui. Eu dependo de ter intimidade contigo. Irmão, mas que oração. Deus está me prometendo comida, bebida, está me prometendo proteção, está me prometendo a terra prometida, está me prometendo saúde, está me prometendo roupa, está me prometendo água, está me prometendo tudo. E eu estou fascinado naquilo, estou esquecendo do Deus que me prometeu. E Moisés está dizendo, tudo isso é bom, mas se a tua presença não for, eu não vou. Mesmo que seja para ficar rico, se tu não for, não vou. Mesmo que seja para prosperar, se tu não for, eu não vou. Pode enviar uma legião de anjos, mas se a tua presença não for, eu não vou. Por quê? Porque eu tenho mania de orar. Porque eu tenho mania de clamar. Porque eu tenho mania de buscar. Eu não posso orar para anjo. Eu não posso orar as coisas, eu tenho que orar a ti. Então a tua presença tem que ir. Eu quero a tua presença, eu desejo a tua presença. Ei! Aprenda! Eu estava desenvolvendo aqui um esboço de uma pregação sobre oração e a Bíblia me dá 3 tipos de oração que eu posso começar a orar quando eu não sei orar. A primeira é quando eu não sei orar, quando eu não tenho fé para orar. Primeiro eu vou fazer a oração do pai do lunático, qual é? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então eu começo orando assim, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Depois eu vou para a segunda oração, Senhor, aumenta a oração dos discípulos, aumenta a minha fé. Primeiro, ajuda-me na minha incredulidade. Segundo, aumenta a minha fé. Terceiro, a oração dos discípulos a Jesus, ensina-me a orar. Coloca incenso na minha oração. Coloca autoridade em meus lábios. Coloca unção na minha vida. Coloca, aleluia, a minha vontade de acordo com a tua vontade. Labassurianda, labacanta, rabai, ajuda-me a orar, ensina-me a orar. Aleluia, porque quando eu aprender a orar, eu não vou querer mais parar de orar. Você sabe por que às vezes eu não quero orar, não desejo orar, não tenho ânimo para orar? É porque eu não sei orar. Aleluia, aquilo que eu não sei, eu desisto logo. Então como é que eu vou continuar orando? Eu vou dizer, Senhor, ajuda-me a orar, ajuda-me a orar, ajuda-me a orar, ensina-me a orar, ensina-me a orar.
Outro anjo, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações do santo sobre o altar de ouro que está diante do trono. As orações chegam diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até Deus. Outra coisa aqui que eu aprendo. Apocalipse 8, 2. Vi 7 anjos e foram dadas 7 trombetas. Versículo 3, foi-lhe dado muito incenso. Versículo 2, foram dadas muita trombeta. Versículo 3, foi-lhe dado muito incenso. Diante do trono, Deus dá. Os anjos que estão diante do trono receberam trombetas, receberam incenso. Lá não. Lá eu recebo. Eu recebo. Eles receberam lá, diante do trono. O que isso tem a ver? O que isso quer dizer? Irmão, a minha preocupação tem que ser chegar lá. A minha preocupação tem que ser orar até chegar lá. A minha preocupação é chegar diante do trono. Porque você não vai ver anjos pedindo, eles vão receber. E foi-lhe dado 7 trombetas, e foi-lhe dado incenso, e foi-lhe dado bênção, e foi-lhe dado cura, e foi-lhe dado libertação, e foi-lhe dado livramento, e foi-lhe dado uma porta aberta, e foi-lhe dado recompensa, e foi-lhe dado dons espirituais, e foi-lhe dado fruto do Espírito, e foi-lhe dado batismo com o Espírito Santo, e foi-lhe dado muitas coisas. Porém, aqui não tem pedido, aqui é alguém que chegou lá. Pastor, não entendi até agora. Deixa eu resumir. Deus está dizendo, você não precisa pedir, você precisa chegar lá. Você não precisa mendigar, que não adianta estar aqui, você tem que subir lá. O seu interesse tem que ser estar diante do trono, porque diante do trono é que você recebe. Quando você chega diante do trono, você recebe. Aí nós ficamos preocupados em receber, sem preocupar em chegar lá. E por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque eu estou buscando chegar lá. Chegar aonde? Ao reino de Deus. Então eu me preocupo em chegar lá, eu oro para chegar lá, eu busco para chegar lá, eu chego diante de Deus, eu tenho comunhão com Deus e as boas dádivas vão ser refletidas em minha vida, mas eu tenho que me preocupar primeiro em chegar lá. Lamachi que a soria anda labaia, rebande canta lavassurianda labaia. Rianda labassurianda lavaia, rebande canta lavassurianda, porque se eu me preocupar em chegar lá, eu vou receber. Se eu me preocupar em chegar lá, as coisas demais serão acrescentadas. Aí eu fico ansioso porque eu estou precisando, estou necessitado, eu fico ansioso porque eu preciso, mas Deus está dizendo, lança diante de mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. E como é que eu vou lançar diante dele a minha ansiedade? Chegando lá, indo lá, chegando diante do trono. Diante do trono. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo, aqui eu vou terminar. Estou terminando. Já está acabando o horário aqui. Hoje deu muita pouca gente, né? Mas é por causa do tema, talvez.
As orações dos santos chegaram diante de Deus. Ele queima o incenso com as orações e as orações chegam diante de Deus. As orações chegam como fumaça. Chegam como fumaça diante de Deus. E aqui eu vou terminar. Versículo 5, versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até Deus, ao processo. O santo ora, o anjo guarda a oração e leva até Deus. O 5. E tomou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e terremotos. A mesma salva que é depositada o incenso, a oração, é a mesma salva que é lançada na terra. E houve voz, trovões, relâmpago e terremoto. Ou seja, ira. Isso aqui é uma gotícula da ira de Deus. É um pouquinho da ira de Deus. Oração, o mesmo incenso que guarda as orações, é o mesmo incenso, é o mesmo incensário que é lançado com ira sobre a terra. O mesmo incenso que guarda a oração, quando está vazio, ele desce em forma de ira. Entendeu? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ira. Problema. Destruição. Terremoto. Ventos. Tribulação. Angústias. Vem sobre a vida daqueles que não enchem o seu incensário de oração. O incensário, ele é um recipiente para guardar a oração. A oração sobe, o incensário fica vazio e é lançado na terra. E por que ele é lançado na terra? Porque não tem oração. E por que não tem oração? Porque as orações que tinha subiu a Deus. E por que vai ser lançado? Porque quem orou não continuou orando para repor o seu incensário de oração. É por isso que Isaías falou para Ezequias: arruma sua casa porque você vai morrer. Ira, o incensário está vazio, vai ser lançado sobre a sua casa em forma de ira. E aí o rei saiu. O incensário estava vazio. O incensário estava vazio e ia ser lançado na vida dele, na família dele, em forma de morte. E aí ele foi para o quarto dele e orou. Quando ele começou a orar, o incenso subiu e encheu e foi colocado sobre o seu incensário. Quando o anjo olhou, o incensário de Ezequias já tinha oração, porque ele estava orando. Aí Deus mandou o profeta: fala para ele que ele não vai morrer não, vou acrescentar 15 anos. Por quê? Porque a ira da morte que ia ser derramada sobre a vida dele, porque o incensário estava vazio, agora não está mais vazio, porque ele ora. Então a sua oração, irmão, a sua vida constante de oração vai impedir que a ira de Deus seja derramada sobre a sua vida. É por isso que a sua salva de oração diante dos anjos, elas têm que estar bastante cheia, para que a ira de Deus não seja derramada sobre a sua vida, para que o incensário vazio não seja destinado em forma de ira sobre a sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar, ou seja, mantenha o seu incensário cheio, mantenha o seu incensário cheio, aleluia, orando em todo tempo, em todo momento. Eu tenho que viver uma vida de
oração, porque quando o meu incensário fica vazio, enquanto a minha oração vai subindo, eu tenho que estar repondo oração para que o incensário nunca fique vazio, porque quando o incensário de oração fica vazio, Deus destina a ira dele sobre a minha vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Hoje é quarta-feira. Sexta-feira nós vamos começar a falar sobre as 7 trombetas, tá? Os anjos já estão preparados para tocar as trombetas. Os anjos já estão preparados para tocarem as trombetas. Amém? E nós vamos estar falando sobre as 7 trombetas. Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser.